A Thaís Herédia está lá na China, nós estamos aqui com um frio danado em São Paulo, né? 13, 14 graus. Nesse momento, hein? 8 horas e 12 minutos. E aí na China, hein? Qual é a temperatura desse momento, Thaís Herédia? Pois é, Paulo, olha, nas ruas um calor danado. Hoje fez sol, nos outros dias tinha chovido um pouco. Hoje fez sol, estava difícil de caminhar na rua, mas o que estava pegando fogo mesmo eram as conversas no Banco Central da China, né? Especialmente depois de toda a turbulência provocada pela desvalorização do yuan ontem e pelas declarações de ambos os governos, né? Tanto dos Estados Unidos quanto da China. E agora, na madrugada do Brasil, agora mais cedo aqui na China, o Banco Central daqui soltou um comunicado com recados muito duros ao governo americano, mas também aliviando um pouco a barra dos investidores do mercado financeiro, porque ele estabeleceu que a moeda chinesa vai oscilar abaixo de 7 yuans por dólar, que era uma barreira psicológica que acabou sendo rompida ontem, que preocupava bastante não só os investidores, mas também as economias que estão tentando de alguma forma se recuperar. Então, esse aviso de que a moeda chinesa vai oscilar numa banda determinada pelo Banco Central abaixo de 7 yuans já provocou mudanças positivas e um comportamento mais positivo das bolsas aqui na Ásia e também nos índices futuros das bolsas do Ocidente, Europa e Estados Unidos. Os recados foram muito duros ao governo americano, dizendo que não aceita a declaração do presidente Donald Trump de que eles manipulam o câmbio. Quando a gente olha assim de verdade assim para o que está acontecendo, e a gente sabe que essa é uma guerra muito mais política do que econômica, apesar dos efeitos serem muito duros na economia, todo mundo sabe que sim, que o governo chinês manipula sim a moeda para favorecer as suas exportações. Foi assim nos últimos 25 anos, desde que a China começou a sua caminhada na exploração do comércio internacional. Nos últimos anos, eles vinham tentando meio que disfarçar isso, até para não chamar mais tanto atenção, inclusive pela que o comércio internacional ganhou com o peso da economia chinesa. Então, eles deram esse recado dizendo que não fazem, não são manipuladores cambiais, o manipulador cambial, como disse o Donald Trump. Dizem que a política e essa agressividade toda do presidente Donald Trump pode minar seriamente a ordem financeira internacional e também provocar turbulência nos mercados financeiros, chamando o governo americano para ter mais responsabilidade na condução da sua política. O tema da guerra comercial acabou, claro, gerando burburinho nas reuniões que os empresários e também secretários de governo do estado de São Paulo tiveram hoje aqui em São Paulo. O dia começou num dos maiores escritórios de advocacia do mundo, que os advogados de lá fazem muita intermediação de investidores chineses com empresas brasileiras. O ideal, né, Thaís, era que o Brasil não entrasse nessa história e ninguém do governo brasileiro entrasse nessa briga aí de Estados Unidos e China, né? Pelo menos essa é a minha opinião, porque os Estados Unidos estão acusando a China de provocar essa turbulência para desestabilizar, desvalorizar a moeda. A China acusa os Estados Unidos de protecionismo e por isso a repercussão nos mercados mundiais balançando ontem, bolsas de valores com quedas, o dólar aqui em São Paulo subindo. Então, como disse a ministra Tereza Cristina, acho que ela foi muito feliz na declaração ontem, quanto menos o Brasil tiver envolvido nessa discussão, melhor, porque nós temos relações com os Estados Unidos, temos relações com a China e qualquer posicionamento aí pode prejudicar nossas relações comerciais, né? Claro, essa acabou sendo a posição, por exemplo, do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Eu conversei com ele mais cedo e ele disse assim: olha, Thaís, esse é o tipo da situação em que a gente tem sorte de chegar nesse momento, porque pode ser uma oportunidade interessante para o Brasil, especialmente no agronegócio, para o Brasil crescer, mas mesmo quando a sorte chega, a gente tem que estar preparado. E ele sabe que o Brasil, apesar de ser muito competitivo no agronegócio, a competitividade ela esbarra
especialmente quando chega no porto, né? Tem muitos problemas ainda de competitividade, de marco regulatório. Foram pontos levantados hoje em várias reuniões aqui como alerta aos brasileiros, aos empresários brasileiros e também ao governo, dizendo, olha, tem muito interesse dos chineses, tem muita oportunidade para o Brasil, especialmente no agronegócio, mesmo diante dessa guerra comercial, mas não adianta só ter a sorte e só ser competitivo, por exemplo, na plantação ou na exportação de soja ou de milho, que são dois grandes mercados que o Brasil tem com a China. Tem que batalhar pela competitividade. Esse foi um dos posicionamentos do secretário de Agricultura. Pedro, você tem toda a razão. Ninguém aqui está querendo tecer opinião. Houve ali um burburinho, especialmente dos empresários preocupados com a queda na Bolsa, com a elevação do dólar, se isso tinha afetado de alguma forma os negócios aí no Brasil. E o governo, na figura do secretário da Agricultura, acabou tendo esse posicionamento um pouco mais tranquilo, dizendo, olha, a gente está tendo sorte, é uma oportunidade para a gente crescer nas relações comerciais com a China, mas a gente tem que fazer a nossa lição de casa, a gente tem que ser mais competitivo do que a gente já é, para que a gente ganhe esse espaço e não perca, depois que eles se resolverem, né? Agora, o Brasil não pode perder de vista, né, Zé Paulo, que caiu 2,51% lá nos Estados Unidos. A bolsa Nasdaq caiu 3,47% e o dólar chegou a 3,95%. Agora, nas ações, foi um desastre aqui ontem, hein? Petrobras, 4,14%. A Vale, 3,85%. Bancos, o Banco do Brasil, 1,87%. O Itaú, 1,37%. E o Bradesco 1,81%. Tudo para baixo. Isso agora, em razão dessa disputa aí, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que o Brasil tem, o Pedro tem toda a razão, que tem aí um velho adágio popular, né? Que ensina que na briga entre o mar e o rochedo é o marisco que toma porrada, é quem apanha, né? Então o Brasil vai se meter nessa briga, tem que se manter, na verdade, equidistante o máximo possível. Em algum momento vai ter que tomar partido mesmo, mas não agora.